Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E hoje nós chegamos ao capítulo de número 10 do nosso livro de Êxodo. E como eu disse ontem, o capítulo 10 é diretamente ligado ao capítulo de número 9. No capítulo de ontem, nós vimos que Deus deu uma montoeira de regras, uma quantidade enorme de regras para o povo seguir durante a adoração. Mas nós vimos também que o povo conseguiu atender toda essa montoeira de regras. Eles conseguiram atender tudo conforme o Senhor ordenou. E no momento que eles fizeram a sua oferta, algo sobrenatural aconteceu. Veio fogo da parte do Senhor, consumiu toda aquela oferta. E lá no final do capítulo 9, no versículo 24, nós vemos dizendo assim, que saiu fogo da presença do Eterno, consumiu toda a oferta, e quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e caiu prostrado em reverência. E nós aprendemos ontem que a recompensa, o galardão da obediência, é viver o sobrenatural, é viver o milagre do Senhor, é alegria, é festa. Mas no capítulo de número 10, nós vemos uma história muito triste, que é a história de dois filhos de Arão, chamados Nadab e também Abiú. Havia uma ordenação do Senhor, um dos critérios para que os sacerdotes chegassem à presença do Senhor e adorassem. E eles deveriam seguir tudo à risca. O sistema mosaico, o sistema de lei, a aliança da lei, era baseada em uma montoeira de regras e condições que o povo deveria atender tintim por tintim. Mas quando nós chegamos aqui em Nadab e Abiú, esses dois filhos de Arão, eles foram prestar serviço ao Senhor como deveriam fazer todos os dias e levavam com si o fogo do incenso, do incensário. E havia um incensário próprio, havia um incensário determinado, aonde o fogo retirado dele era um fogo santo, o fogo era santo para ser oferecido ao Senhor. Mas nós não sabemos muito bem, por um descaso de atenção àquilo que Deus havia ordenado, Nadab e Abiú pegaram o que nós chamamos de fogo estranho, fogo do seu próprio incensário. Não era fogo sagrado. E aí levaram esse fogo diante do Senhor. E diz o texto que eles foram mortos por isso. O preço da desobediência é morte e dor. E nós vimos que Arão, ele fica atônito quando ele fica sabendo que os seus filhos morreram. Mas por outro lado, ele sabia também que seus filhos morreram porque não deram a devida atenção aos mandamentos do Senhor. Nós vamos ver lá para frente que os sacerdotes, quando um dos seus parentes morriam dentro do tabernáculo por desrespeitarem as orientações do Senhor, eles eram proibidos até mesmo de guardar o luto, porque eles deveriam reconhecer no seu coração que aqueles homens foram pecadores diante do Senhor, completamente desobedientes. Nós vemos que Arão, ele fica magoado, mas ele cumpre esse mandamento do Senhor. Chegamos então ao capítulo, muito triste, né? Essa ligação do capítulo 10 com o capítulo 9. No capítulo 9, vemos a recompensa da obediência. No capítulo 10, a recompensa da desobediência, que é morte, dor e luto. Chegamos ao capítulo 11, e no capítulo de número 11, nós vamos ver aqui algumas coisas a respeito dos alimentos, né? Muitos alimentos eram proibidos para o povo de Deus. E eram alimentos chamados de alimentos impuros. Talvez você deva ficar se perguntando por que será que esses alimentos eram impuros, né? Porco era impuro, camelo, sei lá, tinha um monte de animal aí que era impuro, não sei tudo de cabeça, né? Mas eu vou tirar a dúvida aqui de vocês. Meus irmãos, alguns alimentos, eles deixavam a pessoa impura, eles eram alimentos impuros, e se fossem consumidos deixavam a pessoa impura. Ela deveria passar por um ritual de purificação por alguns motivos. Primeiro, esses animais impuros, normalmente,
eles eram tidos como objeto de adoração entre os pagãos. É o caso, por exemplo, do porco, né? O porco é o grande vilão do judaísmo, né? O judeu e também o muçulmano, eles não comem porco de jeito nenhum. É um animal completamente imundo. Por quê? Porque o porco ele era um animal de idolatria para outros povos. E era também um animal que vivia na lama, no chiqueiro, tudo mais, tem todo o seu simbolismo. Apesar de que esse porco, diferente do que você pensa, não é o porco doméstico, mas é ali o javali, né? Mais pro lado ali do javali, que é o porco silvestre. Mas esse é um dos motivos, né? O primeiro motivo da proibição dos animais impuros era que eles eram animais sagrados em outros rituais. Então não deveria haver confusão. O povo de Deus era um povo separado, não se misturava com aquilo que era pagão para os outros povos. O segundo motivo é que normalmente, presta atenção, esses animais eram portadores e transmissores de doenças. O porco é, de fato, né? Você sabe que a carne tem que ser assada a altas temperaturas, muito bem frito, para não transferir aquela doença que vai até para o cérebro, vai para o coração, o berne, né, que anda dentro de você. E você vai ver lá na lista um vilão que a gente está falando muito dele aí desde 2019 para cá. Quem? O morcego, né? Você vai ver ali o morcego na categoria das aves. É óbvio que o morcego não é uma ave, o morcego é um mamífero, mas ele está ali classificado entre as aves porque ele era um animal que voava, apenas isso, tá joia? Mas ele era proibido porque ele transmitia doenças naquela época. E ele tinha também o seu simbolismo, né? Assim como o porco é um animal da lama, do chiqueiro, o morcego é o animal das trevas, da noite, da escuridão, que suga sangue. Naquela época já havia muitos mitos a respeito do morcego, né? E a lista é gigante, fala de tudo, fala até de golfinho, até o golfinho era proibido, né? Então, os motivos eram esses, ou eram animais sagrados, ou eram animais que transmitiam doenças para o povo. Chegamos ao capítulo de número 12 para terminar a nossa reflexão de hoje, e ele é bem tranquilo, ele fala das questões daquilo que torna o homem impuro para a adoração. Aqui no caso está falando da mulher, diz que o parto, a gravidez, o sangue do parto tornava a mulher impura para a adoração, e ela tinha que passar por um ritual de purificação. Apenas porque esse sangue remete muito ao sangue menstrual, a base era a mesma. A menstruação a deixava impura por um determinado tempo. Naturalmente o sangue do parto, que tem a mesma origem, que é um plasma, né, não é um sangue, são muito parecidos, também tornava a mulher impura e ela tinha que passar por um ritual, né? Então, resumindo, pessoal, essa é a nossa reflexão de hoje. Mas eu quero me atentar ao capítulo de número 10, que é o principal de hoje, não é? A recompensa da desobediência. Fujamos da desobediência, porque a desobediência ao Senhor é o motivo de todos, diga todos os males que assombram a humanidade durante a história. Beijo no seu coração, seja abençoado, seja abençoada pelas páginas da Bíblia. Até amanhã, em nome de Jesus.